Fala, galera. Já virou mesmo. Já era, isso aí vai estar certeza. Fala, galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui em mais um Talk Show Chapado e o nosso tema de hoje é por que estudar a Bíblia. E os nossos convidados de hoje são os pastores Márcio e Sara. Olá. Bem, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês, chapado. E a primeira pergunta que a gente quer fazer dos pastores é bem básica. Quais são os seus livros favoritos e por quê? Gostaria que vocês comentassem um pouquinho pra gente aí quais são os seus livros favoritos. Ok. Bom, para mim, os meus livros favoritos são os evangelhos, né? Especialmente os evangelhos, porque revela muito sobre Cristo, né? Sobre Jesus, quem Ele é, como Ele se comporta, a história dele, como que Ele se revela para as pessoas, né? Como que Ele manifesta, assim, né? Então, eu gosto bastante, especialmente dos evangelhos. Legal. Eu muito gosto, claro, né? Falar de Jesus é algo, né, maravilhoso que, né, sobressai, aquece o nosso coração. Mas eu tenho muito gosto em estudar livros históricos, muito, né? O Novo Testamento fala do livro de Atos, gosto muito do Antigo Testamento, né, para você entender mais as histórias, você conhecer, né, e se fortalecer, né, em toda a trajetória do povo de Israel, todas as profecias que foram apontando Cristo, né, apontando o Senhor. Então isso é maravilhoso. Gosto muito de todos os contextos da Bíblia, claro, dos livros, mas os livros históricos, assim, eles, né, ressaltam bastante para mim. Gosto bastante. Legal. Show. E a segunda pergunta é o que mais chama a sua atenção na Bíblia, né? O que cada um de vocês acham ali chama mais atenção? Bom, para mim o que mais chama a atenção na Bíblia, nos textos bíblicos, é a loucura que ela é. É verdade, isso é verdade. Né? Desde o Antigo Testamento, quando a gente... mesmo a gente, quando é criado dentro da igreja, né, enfim, a gente vai ouvindo ali os textos, vai ouvindo as pregações e tal, mas quando a gente também começa a conhecer os textos bíblicos, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei muito por isso, de me fazer algumas perguntas sobre esse texto aqui, né, tipo, por que isso aqui? Mas por que Deus fez isso, né? Por que foi assim? Enfim, será que isso aconteceu mesmo, né? A gente cria nasce, né, dentro de nós. A Bíblia meio que provoca isso, né, dentro da gente, essa eu acho que é uma palavra que eu uso mesmo, essa loucura, né? É uma curiosidade também. De questões, de curiosidade. Então, assim, o que mais me chama atenção na Bíblia, no todo, né? É essa, sim, aqui falando bem friamente, né? Sem tirar ou melhor, tirando, né, aquela coisa do espiritual, né, a palavra de Deus, amém, a gente sabe disso, mas da Bíblia mesmo, o livro em si, né, o que mais me chama a atenção é isso, é essa loucura dos textos, mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a estudar um pouco mais, como que esses textos que provocam em nós tanta curiosidade, tantas loucuras, ao mesmo tempo eles se conversam, né? Ao mesmo tempo, enquanto a gente vai estudando, a gente percebe que eles vão se alinhando, o Antigo Testamento vai conversando com o Novo, enfim, né? Os livros, os personagens. Então, assim, isso pra mim é... Uau! É incrível. E, claro, os efeitos, os milagres que Deus realiza sobre as pessoas, sobre
a natureza, sobre o mundo, né, sobre um povo, mas de uma maneira poderosa sobre as pessoas, sobre o coração, sobre o interior. Então Deus ele trabalha em todos de uma forma assim, de cada um de uma forma muito específica, com os profetas, né, com os reis, Deus trabalha com os discípulos, com aqueles que antes socialmente, politicamente até eram descaracterizados, eram trazendo para o tempo de Jesus, as pessoas que ali eram rejeitadas, então Jesus ele traz um contraponto para essas questões que muito a Bíblia fala, e Jesus ele vem restaurar essas coisas, ele vem trazer esse reino, esse olhar de uma forma diferente. Então isso é fantástico. É maravilhoso como esse trabalhar de Deus, ele excede todo o pensamento, ele excede todo o conhecimento, toda a ciência, excede, porque ele sabe como trabalhar em cada coração. Então, desde os profetas, os reis, os discípulos e todos aqueles que foram chamados por Deus, ele sabe como trabalhar no coração de cada um, como nós, como cada um aí, cada jovem chapado, cada um que compõe o ministério, a igreja, cada um que tem um chamado. Você vai encontrar em Deus sim essa particularidade, mas precisa dar essa vazão para ele trabalhar, porque senão nada acontece. Então esses efeitos que a Bíblia traz, essas ações poderosas que Deus traz, nós queremos ver no nosso coração, na vida de vocês, nesse talk show, claro, queremos que Deus continue operando grandezas. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Terceira pergunta. Devocional. Como vocês planejam? A gente gostaria de saber um pouquinho da particularidade de vocês, Como vocês planejam e se vocês têm alguma dica para dar pra gente aqui. A gente somos novos, A galera aí quer aprender um pouquinho mais e gosta, e é importante. Então, como vocês planejam? Comenta um pouquinho aí. Eu acredito que é desafiador, porque a tecnologia ela vai trazendo facilidades e ao mesmo tempo vai trazendo barreiras. Então, a gente vai... Claro que devocional não tem segredo, A gente está ali... ter esse tempo com Deus, ter essa devoção a Deus, ter essa leitura. Mas é claro que hoje existem várias ferramentas que melhoram essa leitura. Hoje a gente tem muito visual, hoje temos vários estudos, tem muita coisa na internet, enfim. Mas o que está aqui no meu coração, existem várias dicas para o jovem, claro, em seguir algumas pessoas que tenham realmente algo para colocar biblicamente, para que nós possamos ter esse devocional, mas que não sejamos totalmente dependentes dessas pessoas. Entende? Deus ele tem algo a ministrar sobre a nossa vida. Então, o nosso planejamento, ele tem assim, devocional para casal, a gente tem um devocional que a gente trabalha muito como casal e como pessoa. Então, e para os meus filhos também, a gente trabalha muito essa questão devocional já usando vídeo, para que eles tenham esse conhecimento. Depois a gente pergunta para eles como é que foi, que eles expliquem para saber realmente se entrou na mente deles, o que eles estavam estudando, enfim. Então, para nós assim é muito bom. Gosto muito desses devocionais pela manhã e devocional para casais. A gente sempre diz, que às vezes a pessoa que está namorando, tudo, a nossa criação foi muito acerca de oração também, Não estou dizendo que a gente foi santo, perfeito, mas Deus nos ajudou muito na nossa caminhada pelas devocionais, Por exemplo, quando nós namorávamos, nós tínhamos sempre a terça-feira, que era um dia para nós orarmos e colocarmos diante de Deus as nossas causas, não só individualmente. A gente ia para a igreja para orar. Ia na igreja antigamente na igreja tinha todo dia oração, então nós íamos lá para colocar o nosso propósito diante de Deus. Então, eu sei que hoje a vida é muito corrida, a vida, se deixar, o jovem é tomado por muita coisa, mas esse tempo com Deus, para mim, é sagrado, muito sagrado. Eu acho que também é válido a gente pensar, que ele citou aqui, devocional pela manhã,
Eu acho que é muito bacana, é muito válido. Inclusive cultos também, eu prefiro 1000 vezes cultos de manhã do que os cultos da noite, né? Eu acho que é mais gostoso o período da manhã, né? Mas, por exemplo, às vezes não deu para fluir de manhã, né? Então, não tem problema ter um tempo à tarde, não tem problema ter esse tempo à noite, né? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas com algumas regras, né, alguns padrões que a gente acaba colocando na nossa vida cristã mesmo e que às vezes viram apenas regras, viram apenas padrões. Já não é mais um tempo de qualidade, né? Só é uma regra, tipo assim, não, pela manhã, todo dia às 8 horas da manhã eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que ler um livro. E aí se não faz 8 horas, tipo, já era, acabou, né? E aí você encara mais esse tempo como uma obrigação sua, das 8 horas da manhã, do que de fato um tempo bacana ali, onde você vai meditar, vai ler um livro, né, e tal, enfim. Então isso acontece muito comigo, né? Às vezes eu não consigo pela manhã, mas eu sou super desencanada de que não deu de manhã, então à tarde de boa, separa um tempo, não deu à tarde, amanhã à noite eu vou ter um tempo. Qualquer horário qualquer válido. tempo, isso é válido no dia. Então acho que é bacana a gente também pensar sobre isso, né? Sobre esse tempo. Acho que é desafiador não deixar com que a palavra devocional ela se torne algo cultural pra gente, cultural pro jovem ou religioso, a um ponto de Sim. religioso ao ponto de eu tenho que fazer devocional porque isso, porque aquilo, né? Cultural porque você vai deixando a palavra de lado e ela só vai funcionar nos momentos que você tem que usar a palavra. Ou se você vai pregar, ou se vai estar num culto que você tem que abrir a Bíblia, ou qualquer outro tipo de evento assim. Eu acredito que quebrando esses padrões, então sim, seja qual tempo for que você tenha, que você esteja livre. Então é importante você não ficar só jogando Free Fire, só ficar nos joguinhos do celular, na internet, a rede social te consumindo e tal. E aí, Deus? Né? E Deus? Então não teve essa questão de não, né? Eu vou dar esse tempo para ele, para mim estar com ele e quem vai ganhar sou eu. Sim. Então acho que é muito desafiador nos dias de hoje por conta dessas coisas que vão tomando conta do coração do jovem e tal, e aí vai, né, vai cada vez deixando ele mais longe da palavra. Então o devocional é importante, né, aqueles que puderem agir de uma forma tradicional toda manhã, tem aquele tempo e tal, né, é muito bom. O pessoal acho que pega muito esse negócio de manhã, né? Sim. O devocional tem que ser de manhã, porque não. E aí cai muito no que a pastora disse, né? Se eu não fizer meu devocional de manhã, meu dia não vai bem. acabou. Já isso. era, não fiz meu devocional hoje, sei lá. Aí cai muito. Realmente, né, o que o pastor fala, de que a pessoa não está preparada, né? Não está com bala na agulha para poder pregar. A gente tem ainda essa cultura ainda, né, em nosso meio. Presente, sim. Né? Verdade. E a próxima pergunta, o senhor já meio que respondeu ela, né? Com relação aos filhos. Com relação aos filhos. Faça a pergunta, né? Como que vocês incentivam os seus filhos a estudar a Bíblia, a ter esse interesse desde criança, né? Porque a gente entende que isso é muito válido, né? A criança desde pequena ali já começar a estudar a Bíblia e ter esse interesse dentro dela, pra não crescer e não ficar só no Free Fire, como o senhor falou. Não, porque meu filho, cara, Porque é complicado, ainda mais hoje em dia. Free Fire, esses jogos minha filha é TikTok, o dia inteiro. Vão dominando, vão consumindo, mas talvez para fugir um pouco da questão que eu já falei aqui, que é a questão da devocional, eu acho que mais do que isso tem que ser o exemplo. O exemplo realmente, como o próprio pastor Ariston e outros pastores dizem, né? Ele arrasta mesmo, ele faz discípulos mesmo, seja para o lado bom ou para o lado ruim, né? Seja um lado da paz ou o lado da treta, o negócio vai acontecer, entendeu? Então, acredito que não é só você mandar os filhos fazerem, estarem ali,
porque eles não vão ver isso em nós. Então, assim, acredito que, fora a primeira resposta que eu dei, acredito que a gente tem que mesmo procurar dar o exemplo, não ser religioso. Aquilo que eu estou falando, eu acho que a proposta que nós estamos colocando aqui é realmente não ser religioso, entende? Não, seja um cristão, cara, que você busca a Deus, que você tem tempo com Deus, que você se rende na presença dele, que você é sincero com ele. E o Arthur também, quando ele ainda era menorzinho, quando ele começou a aprender a ler, a gente comprou uma Bíblia do... Como é o nome daquele joguinho lá de blocos? Do Minecraft. Caramba. A Bíblia dele, né? Foi uma estratégia, a gente comprou uma dessa. Desse tamanho. Era grande. Bíblia. E cara. E as histórias era toda contada igual o jogo, né? Os personagens todo mundo, enfim, igualzinho. E aí a gente deu pra ele, ele leu a Bíblia assim. Em uma semana ele leu a Bíblia toda. Ele tinha lido ela inteira. Nossa, assim, pai, já li a Bíblia toda. A Bíblia. E eu leva só aqueles bloquinhos, aqueles negócios esquisitos e tal. E ele super entendia por quê? Porque era na época que ele tava jogando esse joguinho. Então, ele super tava ali contextualizado com aquilo, né? Então, foi bem bacana, ele leu tranquilo. E também hoje eles têm um canal no YouTube, né? Propaganda. Mas, tipo assim, não Se inscreve lá. Tipo o sininho. Compartilha com os amigos. Mas o Mundo de Otávio. Ele é acho que é pai e filho. E o canal dele, o nome do canal é 365 Kids, alguma coisa assim. Todo dia ele posta um vídeo de devocional para crianças. Show. Olha que legal. Então todo dia tem uma história diferente. O cronograma da Bíblia. Legal. Ele faz o cronograma, né? Assim, da Bíblia que tá. Ou é uma história diferente, ou tipo assim, um livro de Jonas, aí um dia um capítulo, outro e tal. E aí ele conta ele faz os personagens com os bonequinhos do Minions, com os super-heróis, enfim, ele super interage assim. Então eles seguem esse canal e eles fazem também devocional através desse canal também, olhando e aprendendo, né? Então a gente pensa que tem que ser estratégico também. Exatamente. Tem que algumas estratégias. Eu acredito que aí a gente tem que tentar sair do nosso mundo e tentar entrar no mundo deles para ministrar sobre a vida deles. Igual aqui, nós estamos no mundo do chapado aqui hoje. Então, você tem que entrar no mundo do chapado e ministrar aqui, entendeu? Responder as perguntas e tal. Mas acredito que é nesse caminho. Sim, é porque, assim, né, às vezes a gente, foi como o senhor falou, né, a gente quer impor ali uma religião, né, e eu acredito que a criança, talvez ela cresça às vezes com um bloqueio, né, com um certo bloqueio, né, de poxa, eu mal acordei, já tenho que ler a Bíblia, e a Bíblia, poxa, dos meus pais, é super diferente isso, eu nunca vi isso. João Ferreira. Não tem como, a criança ela não vai entender, né, agora com a Bíblia do Minecraft, eu nunca vi isso, cara. Vocês podem pensar isso é muito interessante, porque vem de pastores, né, a gente vê que não existe isso, né, essa religião, esse negócio pesado ali, né, um jugo ali, e isso eu acho que é muito importante. Porque são fases, não dá pra você atropelar, né? Eu sei que cada um tem sua posição. Sim. Cada um tem sua, eu vou falar a minha. Opinião, né? Vou falar a minha, mas eu vou pro culto, eu não vou vestir meu filho de terno, tal, deixar todo ele apertado, tal, igual eu, às vezes que eu não consigo se mexer com um lado pro outro, não dá. A criança quer correr, quer brincar, ela quer viver aquela fase dela. Então a gente tem que, né, também permitir isso. Ela viver a fase dela, mas ao mesmo tempo você aproveitar essa fase e acertar com a palavra, com certeza. Ideal, acho que é ideal. Isso mesmo. E falando, já que vocês falaram de filhos, agora de jovens, e como despertar o interesse dos jovens em ler a Bíblia? Porque a galera aí, né, a gente fala da molecada que tá com game direto, jogos, séries, né? E os jovens aí, eles têm, eu creio que tem uma preocupação, né, em resolver a sua vida financeiramente, conquistar os seus objetivos, e também, esse tempo de quarentena, estão muito tempo em casa, enfim,
e mesmo não estando em quarentena, eu creio que eles estão muito inclusivos, muito... eu vejo que tem gente que é fera no celular, fera no computador, mas quando vai fazer uma entrevista de trabalho, não desenrola, né? Quando vai fazer o tete-a-tete ali, conversar, chegar na mina às vezes também, não desenrola. Aquela ideia feia, errada. Então assim, há esse bloqueio internamente. Então, como despertar o interesse do jovem em ler a Bíblia, em estudar, né? Em ser mais pra cima, né? Já que a gente é chapado. Eu acho que a geração de hoje é uma geração que ela não é uma geração, óbvio, né? Não é uma geração igual à da antiga, no sentido assim, de que o que se ouve no púlpito, a galera diz amém. Né? Eu acho que hoje a geração é diferente. Não é uma geração que só ouve, sim senhor, é isso mesmo, é verdade. É uma geração que questiona, é uma geração que faz perguntas, né? Uma geração que olha para a Bíblia e fala, não entendi isso aqui, será que é isso mesmo, né? Por que foi assim? Então, eu acho que o desafio de hoje, especialmente dos pastores, das lideranças, é falar isso, falar essa linguagem, né? De não ter medo de também de se permitir falar e conversar nessa linguagem dos dias de hoje, que é uma linguagem que para muitos questionar, para muitos soa como você é rebelde, né? Ser desobediente. Você tá querendo causar aqui na igreja, exatamente. né? Você tá me desrespeitando, você tá querendo tirar minha autoridade. E não, na verdade é uma questão mesmo, né? E não tem problema em questionar. Então, eu acho que o desafio hoje dos pastores, enfim, de toda a liderança, é não ter medo de fazer também essas perguntas, de ir atrás, de caçar respostas, de estudar mesmo, de mergulhar, de procurar saber, de tipo assim, de repente algo que eu ouvi na minha vida inteira, que olha, desse jeito aqui, o copo tem que ficar desse jeito aqui, na igreja o copo é assim, é aqui, não tira ele daqui. Não tem problema hoje a gente perguntar, mas por que a vida inteira foi aqui o copo, gente? Por que ele... Sabe? Não ter medo de desconstruir algumas coisas que eu aprendi, que eu entendia, né? Ser algo bom para mim ou algum tipo de verdade, que na verdade hoje quando eu me deparo, quando eu estudo um pouco mais, eu compreendo que, não precisava ter sido assim, né? Não precisava ter sido assim lá atrás. E por que não a gente repensar novamente e mudar algumas coisas se for preciso? Não tem problema, né? Porque eu penso que o evangelho também é esse tipo de novidade, né? A gente não tem que falar a mesma língua, né? Então, acho que o desafio é esse, né? Para o jovem hoje também ser despertado para estudar, eu acho que é falar a mesma língua, né? Entrar nesse mundo também enfim, e perguntar e falar sobre a vida. E nisso a Bíblia tem tudo, né? Entra junto, né? Pensar sobre tudo mesmo, não ter medo, né? De falar sobre tudo. Acho que, assim, se nós temos uma verdade que liberta, acredito que ela é confrontadora para o sistema doutrinário, vamos dizer assim, mas falando para o jovem, ela também precisa ser um confronto para você mesmo. Então a Bíblia sempre vai fazer isso. Nós temos uma verdade que liberta, que é a palavra, então não dá para a gente comparar uma geração com a outra. Essa geração teve uma pegada, né, mas também teve erros também, como outras e as outras que vão vir também, né? Eu acredito que para o jovem tem que sim
acertar os movimentos que precisam ser causados no Ministério Jovem, para ele ser impactado, para ele ser, né, para ele ter mesmo essas experiências com Deus no tempo dele, nesse tempo dele. Então, acredito que para liderança, para pastores, para os líderes, para aqueles que estão ali trabalhando, é achar esse bom caminho. Para quê? Para que da mesma forma, essa verdade que confronta, mas que ao mesmo tempo ela liberta, ela restaura, isso aconteça com os jovens, isso aconteça com os movimentos dos jovens. Então, a levar eles a busca da palavra, a ter sede da palavra, a orar, a ter esse movimento que, né, faz o Espírito Santo realizar grandes coisas, então não tem idade. Mas para que isso aconteça, o jovem não vai querer ficar ali. Tudo bem, ele gosta de orar. Eu mesmo fui batizado no Espírito Santo numa vigília de mulheres. Eu entrei por engano. Eu entrei por engano, só tinha mulheres lá, e aí fiquei sem graça, mas as senhoras falaram, não, pode ficar, tal. E aí aquelas senhoras, quando oraram, o negócio, né, fechou. A famosa irmã do coque. O negócio fechou mesmo. Então, é bom ter essas experiências com pessoas mais experientes. É legal. Sim. Mas eu acredito que, assim, a maioria das minhas experiências como jovem é com os outros jovens, entende? Ter ali, encontrar uma galera, um pessoal que realmente vai falar a tua língua e vai te incentivar a crescer, a buscar Deus, a entender que, essas promessas que estão aqui na Bíblia, eu posso questionar elas, mas essa verdade que liberta, ela vai trazer também grandes coisas para mim. Então isso é poderoso, e isso eu acredito que deve-se e tem que acontecer no Ministério Jovem. O jovem precisa entender isso, né? Tanto que, por exemplo, você está vendo alguma coisa, por exemplo, está vendo essa mensagem, esse tempo que nós estamos aqui. A vontade muitas vezes é de você passar o dedo, rolar a barra para cima e passar e segue a vida, né? Porque geralmente a gente tende a... Não vou pregar não, tá, gente? A gente tende a só buscar as coisas que nos agradam. Então a gente foge daquilo que vai confrontar. Sim. E quando nós estamos no movimento jovem, a gente está junto, então ali está sendo semeada a palavra, vai entrar o momento que o Espírito Santo vai confrontar a gente. Sim. Então a verdade que liberta vai funcionar em nós. Amém. Glória a Deus. Então agora a gente está partindo para a nossa última pergunta, né? E ela é bem para pastor, assim, né? A gente queria saber como que vocês desenvolvem um sermão, como vocês criam um sermão. Eu tenho que pregar, e como que Deus fala, né? Se tem uma estratégia para que isso ocorra mais fácil. Bom, comigo acontece assim, normal. Comigo, diferente dele, assim, a gente até brinca, né? Que ele fala, como que tu faz isso, Caramba! É porque assim, a gente tem ela tem inspirações muito mais rápido do que eu, né? Eu, assim, quando você vai dar uma palavra, então eu já fico muito mais tempo ali estudando, lendo, para captar aquilo que Deus está falando, né? E com ela já é uma coisa mais fácil, mais rápido, flui assim. Eu falo, quero essa unção aqui na minha vida. Eu acho que é muito por conta também do que eu já estudei também, né? Então facilita, né? Terminei a faculdade, então, tipo assim, a gente viu muita coisa, né? E eu continuo estudando. Show. Então, quando eu sei que eu vou pregar, então normalmente o texto já vem na minha mente, assim, né? O texto que nasce no meu coração, enfim. Então, para mim é mais fácil, porque aquele texto que vem na minha mente, eu já conheço um pouco da história do personagem, já sei mais ou menos em que contexto que a gente está falando sobre esse texto. Eu já conheço mais ou menos, né? Então, para mim, nesse sentido, fica um pouco mais fácil. Então, eu vou ler o texto, né? E mais uma vez, eu consulto o contexto bíblico daquele texto.
no sentido assim, de tipo assim, se a gente está falando de uma narrativa de cura nos evangelhos, então eu vou saber que tempo era esse, quem é que estava falando, que pessoas eram essas, como que eles viviam naquela época, para quem que o narrador daquele texto está falando, enfim, é o contexto mesmo, o que está por trás da história, né, que a gente normalmente não vê na Bíblia, que a gente vai consultar em livros históricos, né, em livros exegéticos, né. Então eu faço esse estudo e ponto. Só isso. E aí, a partir daí, aí a inspiração, a aplicação daquele texto, aí é com o Pai, né? Aí Deus começa a ministrar no meu coração, né? Mas é sempre assim comigo que acontece, né? Eu gosto muito de falar de um texto, mas não falar dele assim, de forma isolada, né? Tipo, vou falar, eu citei um versículo. Especialmente quando se vai pregar, e eu acredito, enfim, né? Eu acho que todos os que se colocam na posição de pregar, acho que no mínimo esse deveria ser o nosso papel, né? De fazer isso, né? De ter esse estudo, de dissecar mesmo os textos, né? Os textos bíblicos, né? Como um médico ir para a cirurgia, ele precisa ter estudado vários anos para fazer aquela cirurgia, né? Ele não pode ir assim, vamos lá, põe o jaleco aí, opa, sou eu, vamos lá. Não, ele tem que ter tido muito tempo antes daquela cirurgia. Então, acho que a pregação em si, eu encaro da mesma forma. Eu preciso estar sempre antes, tem que ter tido muito estudo, enfim, e continua, né, para sempre, né, vai se aperfeiçoando, mas é assim comigo que acontece. E aí é claro que a aplicação, a revelação daquela palavra, aí Deus mesmo vai ministrando no nosso coração, né, através da nossa experiência, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente está vendo, enfim, comigo que acontece assim. Eu procuro ser muito assim fiel acerca do que Deus fala que tem que pregar. Por exemplo, vou dar um exemplo, se for um culto chapado, exemplo, né, e eu vou orar e pedir a Deus o que Ele quer que fale, então a revelação dele, claro, para que isso aconteça, entra tudo aquilo que ela falou, a questão de ter um conhecimento bíblico, de conhecer, né, as escrituras, de entender e ter sensibilidade para aquilo que Deus quer direcionar, aí, né, dentro daquilo que Deus está direcionando, então sim, aí sim a gente vai começar a cavar, né? Vai começar, né, a buscar esse endossamento, esse fortalecimento naquilo que Deus quer trazer como revelação acerca do que Ele trouxe como a ideia no ministrar, no pregar, no falar, no elaborar o sermão, né? Então isso é desafiador e todo pregador, todo aquele que vai fazer uma preleção, ele precisa realmente ter esse preparo, ele precisa ter essa consciência de que é uma responsabilidade muito grande. Não é que vai falar para as pessoas e as pessoas vão engolir ali de qualquer jeito. Entende? Ainda mais hoje em dia, né? Exatamente, ainda mais hoje em dia. É difícil, né? Ali quando você é criança, né? Teu pai tá ali, tua mãe tá ali, ó, você vai comer, abre a boca e tal. É uma coisa, né? Chega uma hora que não, chega uma hora que você escolhe, né? Você vai escolher. Então, eu penso que é de muita responsabilidade essa preparação. Sim. Deus tem nos dado graça até hoje. Amém. Agora a gente vai estar passando pelo momento do bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. A gente vai estar lançando um tema e eles vão tentar responder em uma palavra. Uau. Então, para começar, Bíblia. Inspiração. Vida. Ministério. Consequência. Amor. TikTok. Ágata. Minha filha. Ágata, com certeza. Super antenada, né? Super. O Maitá.
Casa. Casa, é verdade. Legal. Teologia. Uau. Importante. Essencial. E por último, pandemia. Aprendizado. Cuidado. Bastante. Então a gente já passou agora pelas perguntas, pelo bate-volta, né? E agora a gente quer perguntar se vocês têm alguma consideração final, algo a mais para falar. Bom, eu em primeiro lugar quero agradecer, né, por estar aqui, mas sobre esse tema, por que estudar a Bíblia, né, eu acho que nós, enquanto cristãos, né, enquanto discípulos de Jesus, não tem como a gente ser chamado assim, e não tem como a gente se reconhecer assim, né, como discípulos do Cristo, sem conhecê-lo, né? E a gente o conhece através das escrituras, né, da Bíblia, enfim, toda a história dele, a capacidade, enfim, todo o propósito, né, a revelação. Então, assim, quero incentivar, né, a conhecer ainda mais, né, a prosseguir em conhecer os textos bíblicos. Se você tem dúvidas, seja bem-vindo, né? Nós também temos muitas dúvidas e não há problema nenhum em ter dúvidas. Questione mesmo, né? Não tem problema fazer perguntas para a Bíblia, para os textos bíblicos. A Bíblia é algo sagrado, sim, mas não tem problema a gente fazer essas perguntas, né? Eu tenho certeza que Deus vai nos trazendo clarezas, né? E pode ter certeza que quando essas clarezas vão vindo pra gente, a gente fica ainda mais apaixonado pela Bíblia, a gente fica ainda mais apaixonado por Deus, pelo Cristo, enfim, então vale a pena. Agradecer, né, o Ministério Chapado, estar aqui com vocês, uma alegria, como eu disse, né, me sinto em casa com vocês, apesar de que quando o Ministério Chapado foi fundado um pouco depois da gente ter saído da liderança de jovens do Maitá, mas tudo bem, né? Eu me sinto parte dessa família, né? Com certeza. Mas agradeço a Deus por estar aqui, e uma mensagem mais prática, assim, clara para todos os jovens, né? Cara, não fica de boca aberta pro céu não, achando que as coisas vão acontecer, não, deixa Deus, né, trazer a você as oportunidades e agarre elas, né, com unhas e dentes, né, com tudo que você puder para crescer diante de Deus, né? Eu sempre digo, né, quando você quer conquistar uma minazinha ou você vê um gatão do cabelo espichado, tá, que fica querendo estar afim dele, alguma coisa, você faz alguma coisa para alcançá-lo, né? Mas eu digo que o amor a Deus e se apaixonar por Deus é uma coisa maravilhosa e que vale a pena a gente dar os nossos jeitos para agarrar esse Deus e crescer na presença dele. Então eu agradeço estar aqui com vocês. Valeu. Vai terminar? Termina. Termina? Enfim, chegamos a mais um final de talk show. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, hein? Até mais. E aí, família Chapado, tô aqui para falar para você compartilhar, curtir esse vídeo, né? Tenho certeza que Deus ele vai ministrar no coração de você ainda depois de você assistir isso. E a gente vai continuar ainda, nós temos a ideia de gravar mais 2 talk shows, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Deus te abençoe.